Quem são os 41 milhões de pobres do país mais rico do mundo, Estados Unidos da América? A despeito da criação de milhões de postos de trabalho nos Estados Unidos, muitos cidadãos do país ainda vivem na pobreza. Por quase 6 anos, a economia norte-americana tem gerado uma quantidade grande de empregos, são quase 2 milhões por ano. A recuperação econômica não só restabeleceu o número total de postos de trabalho perdidos durante a recessão causada pela crise financeira internacional de 2007, como também criou empregos suficientes para dar conta do crescimento populacional. A taxa de desemprego nos Estados Unidos da América é de apenas 4,1%, a menor desde 2000. Mas várias famílias não viram seus recursos aumentarem. Em 2016, quase 41 milhões de pessoas, ou 13% da população, viviam na pobreza, em comparação com os 15% verificados no auge da recessão, em 2010. Nos Estados Unidos, a renda média de uma família de 4 pessoas é de $91.299,5 mil por ano. De acordo com a medição oficial dos Estados Unidos da América, baseada em renda e necessidades nutricionais, uma casa com 4 pessoas é considerada em estado de pobreza quando a renda familiar é inferior a 24,3 mil, cerca de 80 mil, por ano dólares. Como descobrir e apagar as informações que o Google tem de você pode parecer muito se comparado com países classificados como de baixa renda pelo Banco Mundial, com PIB per capita entre $1.003,2 mil e $4.013 mil. No Brasil, por exemplo, medição de 2015 do banco estimou que 4,9% da população brasileira estava abaixo da linha de pobreza por viver com até $1,90 por dia. Mas o custo de vida mais alto nos Estados Unidos e o crescente abismo entre os pobres e a classe média podem resultar em dificuldades para famílias americanas de baixa renda. Entre os que vivem na pobreza, dados de 2016 mostram que há cerca de 13,3 milhões de crianças, 18% têm menos de 18 anos. À medida que a população envelheceu, o número de pessoas pobres com mais de 65 anos aumentou para 4,6 milhões, 9% do total. Mas é o grupo de pessoas com idade para trabalhar, de 18 a 64 anos, que apresentam os dados mais dramáticos. Quase 23 milhões deles, ou 12% do total, vivem na pobreza. O projeto Hamilton, do Instituto Brookings, tem analisado essa questão. No grupo de pessoas com idade para trabalhar, 4 a cada 10 estavam empregados. 1 a cada 10 tinha trabalho em período integral, durante o ano todo, mas não ganhava o suficiente. 1 a cada 4 estava empregado, mas não tinha contrato para o ano inteiro. 1 a cada 25 estava à procura de trabalho. Dos que não tinham trabalho em período integral, 1 em 3 estava nessa circunstância involuntariamente. O fato de 4 entre 10 adultos pobres estarem empregados revela que apenas suprir a lacuna de postos de trabalho, retornando às taxas pré-recessão, não significa que todos estejam vivendo bem e prosperando. Também não quer dizer que todos estejam encontrando emprego. Cerca de metade dos adultos pobres em idade para trabalhar não está inserida no mercado de trabalho. Dos postos criados, muitos são no setor de hotelaria, administração, saúde e tecnologia da informação, embora algumas áreas muito afetadas pela recessão, como construção civil e manufatura, ainda não tenham se recuperado completamente da crise. Uma fotografia da mão de obra dos Estados Unidos da América revela uma série de diferenças na sociedade. A taxa de emprego para mulheres retornou aos níveis pré-recessão, 55%. Americanos negros foram mais afetados pela recessão, se recuperaram mais rapidamente, mas ainda têm mais chances de ficarem desempregados que os brancos. Mulheres que completaram até o ensino médio ou com escolaridade menor têm mais chances de ficar fora da força produtiva. Homens foram mais afetados pela recessão e seu retorno ao trabalho tem sido mais lento.
o número de homens entre 25 e 54 anos que estão empregados vem caindo há mais de 50 anos, e o de mulheres, desde 2000. Em parte, isso pode ser uma consequência da queda dos salários entre os que ganham menos, com uma renda individual média de $31.100 e $102.369 por ano. É possível que muitos daqueles que não fazem parte da força produtiva tenham dificuldade de encontrar emprego sem uma significativa intervenção governamental. Mais de um quinto dos que têm idade para trabalhar e estão vivendo na pobreza são classificados como deficientes e 15% são cuidadores, responsáveis por cuidar de outra pessoa, como crianças e idosos. Para incluir essas pessoas no mercado de trabalho, seria preciso melhorar a oferta de creches e financiamentos, enquanto adultos com deficiência precisam de mais apoio e tratamento. O retrato que construímos de trabalho e pobreza nos Estados Unidos revela que os mais pobres são um grupo diverso, com variados tipos de experiências. Ainda assim, a distribuição desigual da pobreza é chocante. Há 2 vezes mais famílias afro-americanas, 22%, na pobreza do que famílias brancas. Menos 19% dos hispânicos vivem na pobreza. Mulheres, 14%, têm mais chances de serem pobres que os homens, 11%. Taxas de pobreza variam de 11% a 14% entre as regiões. Muitos municípios, principalmente do Sudeste e Sudoeste, têm taxas de pobreza superiores a 25%. Nos últimos anos, o aumento do emprego e das rendas, juntamente com a queda na pobreza, tem sido encorajador. Mas a economia ainda vai precisar manter esse crescimento para ajudar aqueles que vivem em dificuldade.